Olá, tudo bem? Começamos mais uma edição do Clipe em Eletrônico, o programa que debate os principais assuntos da cidade com os vereadores e, claro, conta sempre com a sua participação. No programa de hoje, eu recebo 2 vereadores. Aqui comigo, do meu lado esquerdo, Claudinho de Souza, do PSDB. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença, vereador. Obrigado ao convite e aos telespectadores que nos assistem. Legal. Do meu lado direito, figura cativa, aqui o vereador Reis, do PT. Seja muito bem-vindo, vereador. E agradeço, uma boa tarde a você e todos os seus telespectadores. Legal, é importante destacar, você que está em casa, que você pode participar. Os nossos canais estão abertos, esperando a sua pergunta ou comentário. Olha só, o telefone é o 3396-4944 e você pode também enviar a sua pergunta através das nossas contas sociais, legal? Câmara São Paulo, tanto no Twitter quanto no Facebook. E também eu quero lembrar a vocês, vereadores, que no próximo sábado, dia 18 de abril, às 9h30 da manhã, vai acontecer mais uma edição do Câmara no seu bairro, lá na subprefeitura de Santana, Tucuruvi. Eu gostaria de, inclusive, falar e comentar do Câmara no seu bairro para que nós abríssemos o programa para falar de algumas demandas e particularidades da região. Inclusive, hoje, vereadores, no jornal nós falamos sobre o problema de habitação lá na região norte, que não é, digamos, um problema tão agudo quanto em algumas regiões, especialmente da Zona Sul e da Zona Leste, mas tem algumas particularidades, especialmente no que se refere à regularização fundiária. E essa reportagem quem fez foi a Josi Bittencourt. Veja só. Maior e, para muitos, o melhor bairro da Zona Norte, Santana tem de tudo. É estratégico pelo trabalho e assim de fazer as coisas que tem nos locais aqui. Várias coisas que eu quero fazer eu faço aqui. A região atrai lançamentos comerciais, residenciais e de serviços e tem hoje o maior preço do metro quadrado da Zona Norte. Essa supervalorização elevou tanto o preço dos imóveis que Edinalva, moradora de Lausanne Paulista, no distrito do Mandaqui, diz que pagar aluguel está cada dia mais difícil. Eu pago R$800 de aluguel. Tá difícil de manter? Tá difícil 100% porque eu não sou empregada, eu sou voluntária 100%, eu não tenho salário. Eu vivo de apenas um salário mínimo, que é o salário do meu esposo, para pagar aluguel. Edinalva é líder comunitária e luta por moradias populares. Ela nos levou até uma área que serve de depósito para este supermercado na esquina da Avenida Doutor Francisco Ranieri, com a Rua Lacerda Marques. Segundo Edinalva, essa área pertence à Prefeitura de São Paulo. Esse terreno é um terreno da Prefeitura, de onde que a gente briga para trazer moradia para aqui. A gente tem uma demanda na região de pessoas que estão precisando de moradia. E a gente quer esse terreno aqui para construir para esse pessoal. Um terreno que dá para construir aí aproximadamente para 200 pessoas. Essas pessoas que moram aqui não estão conseguindo pagar aluguel por via do aluguel aqui ser muito caro. Então essas pessoas estão migrando para outra região. No Tucuruvi, o contraste é ainda maior. A poucos metros da estação do metrô e de um dos maiores shoppings da região, está toda essa gente que vive numa área irregular que pertence... Esse terreno é de um particular, né? Por aqui, as famílias moram há 5, 10, 15, 20 anos. É o caso da dona Caetana, a segunda moradora mais antiga daqui. Todo mundo que vem morar aqui era comprando de um, de outro, um vendia, outro vendia, assim. Como é que fica? Não sei esperar o que é que vão fazer com a gente. Eu cheguei através de uma vizinha que tinha uma casinha para vender, aí eu comprei essa casinha. Quem mora aqui convive com um outro problema bastante grave, a falta de saneamento básico. Todos os dias, 100 famílias despejam aqui nesse córrego todo o esgoto que fica assim, a céu aberto.
Enquanto todos aqui ainda esperam por moradias no bairro, a Secretaria Municipal de Habitação trabalha para cumprir a meta de beneficiar mais de 200 mil famílias com o programa de regularização fundiária. Só na região, quase 600 famílias devem ser beneficiadas. Vamos batalhar, lutar, vamos edificar juntos os moradores e vamos atrás. Legal, tem uma informação importante que eu preciso compartilhar, porque nós entramos em contato com o supermercado Bergamais e também com a subprefeitura. E ambos disseram que esse terreno citado na reportagem trata-se de um terreno particular, ou seja, o mercado aluga de um proprietário. Então, talvez essa mulher que falou na reportagem, essa senhora, esteja enganada. Mas eu quero começar com você, vereador Claudinho de Souza, que é da Zona Norte e conhece as peculiaridades, particularidades do bairro. O senhor entende que na sessão pública do Câmara no seu bairro, no próximo sábado, a habitação deve preponderar sobre os demais assuntos ou tem outras demandas que são mais importantes? Não, eu acho que a habitação naquela região ela é problemática. Aliás, se acompanharmos toda o perfil ali daquela área da Serra da Cantareira, nós temos ocupações desordenadas vindo desde lá do lado de Osasco, entrando ali por Taipas, Brasilândia. Tem ocupações que parece que o governo até desconhece. Tem ali a região de Taipas que você tem mais de 5 mil moradores em cima, literalmente em cima da Serra da Cantareira. E lá não é diferente, esses números, o Jova Rural, o vereador Reis também conhece aquela região. Jova Rural na região de Jacinã do Tremembé, é isso? Ele vai ali já aproximando da Fernão Dias. Tudo lá é irregular, tudo é ocupação irregular. Eu acho que muito pouca coisa tem uma habitação regularizada, formalizada junto à prefeitura. Então eu acho que não é um privilégio só lá da Tucuruvi, aquela região, não. São Paulo hoje tem esse problema que é manifesto diariamente aí, com relação à habitação, e lá os problemas não são menores, não, são muito grandes com relação a isso. Perfeito. Vereador Reis, esse número, se nós compararmos com algumas regiões da Zona Sul, que o senhor bem conhece, e também da Zona Leste, é um número baixo. Mas isso não diminui a necessidade de regularização fundiária dessas famílias, não é verdade? É verdade. Esse é um problema que se alastra para a cidade como um todo, e é uma coisa lenta, né? Porque há muitos anos que a gente vem acompanhando essa questão de regularização fundiária, e os resultados porque a demanda é muito grande, né? A demanda é muito grande. Todas as regiões que você andar em São Paulo, você vai deparar com essa questão, né? E, obviamente, que as pessoas não têm aquela segurança jurídica, elas estão no imóvel que não são delas, né? Elas têm a posse, mas não têm a propriedade. Então, é importante, eu acho que o governo, ele tem dificuldades, né? Falta gente para fazer as coisas, né? A gente percebe que eles têm a vontade de fazer, mas os resultados são lentos, né? Desde a gestão da Marta, que eu acompanho, que começou esse movimento para a regularização de imóveis, para que as pessoas pudessem ter o seu certificado de propriedade ou de posse, né? E as pessoas vivem nessas casas em condições, você mostrou aí, condições indignas, né? O esgoto ali a céu aberto. Ali, como que você resolve o problema da saúde numa situação daquela, né? Você tem a casa aqui, está jogando esgoto, e você morando do lado daquele esgoto, que aquilo vai gerar ratos, vai gerar mosca, vai gerar baratas, vai gerar tudo que não presta, aquelas pestes entram dentro das casas, vão provocar doenças nas crianças. Então, era importante que o poder público tivesse condições de regularizar esses bairros, de que as pessoas pudessem ter o seu certificado de propriedade, de que pudesse ser reurbanizado esses bairros para acabar
com toda essa sujeira, esse lixo, essa água correndo, esse esgoto a céu aberto, até para resolver também a questão da saúde, porque hoje a saúde virou enxugar gelo, né? Você faz, e os postos de saúde são superlotados, hospitais superlotados, porque tem um problema de saneamento, problema de condições de moradias, né? As moradias, eu tenho visitado alguns conjuntos aí, onde as pessoas moram, que hoje elas vão fazer uma casa em cima da outra, né? Vendem até a laje, né? Porque já que o poder público não consegue resolver o problema da habitação, ela vende a laje dela, e vai uma outra família, se instala ali, até em condições de segurança, né? E você vê que as condições são precárias. São condições que, para a questão de segurança, de saúde, não tem condições de habitabilidade, né? Então, Reis, mas tem... eu lembro do governo Kassab, eles criaram a Guarda Municipal Ambiental. Fizeram um traçado imaginário pegando um limite da Serra da Cantareira. Daquele limite, daquela linha imaginária para lá, era proibido entrar material de construção. Havia uma fiscalização severa, os caminhões que passavam para lá eram apreendidos e quem vendeu era penalizado. Todos os vendedores, os depósitos de material de construção daquele cinturão... Começou com Serra. Foi na gestão do Serra, eu acompanhei de perto. Era proibido o acesso. E aí, é um relaxamento, não sei, uma proposta tão interessante, ao relaxamento. Hoje, eu frequento muito ali aquela região, no Guarani, do Jardim Paraná, aquela região ali da final da Brasilândia, Cachoeirinha, Peri, os caminhões sobem. E você vê o aumento de alvenaria, de construções de alvenaria, aumentando a cada dia. Então, eu acho que deveria iniciar um processo, seria o primeiro passo esse, e depois ir tirando esse pessoal que já estivesse dessa linha para lá, de uma forma com mais tempo, mais organizada, e tirando eles de lá para recompor o verde. Ali tinha nascentes de águas, era maravilhoso, eu fui criado ali. Agora, tem um ponto importante que foi destacado na reportagem que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Por exemplo, a repórter Josi Bittencourt falou da valorização, inclusive, o preço médio do metro quadrado em Santana, 7 mil, mas nós sabemos que algumas vilas, algumas regiões, chega a R$ 8.500 o metro quadrado. Não há um paradoxo? Porque da mesma forma que o poder público investe na região e oferece toda a infraestrutura, é natural que haja uma valorização. Concordam comigo? Concordo. E aí parte desta população não concorda com essa valorização porque não tem condição de arcar com aquele custo de vida. Que avaliação o senhor faz, Claudinho? Não, ali são dois mundos. Santana, realmente, você chega a encontrar imóveis a 10 mil o metro quadrado. De alto padrão, inclusive. Você vai lá para a periferia, lá naquela parte, não existe. Lá você compra a cessão do uso daquela casa invadida por 5, 10 mil reais, entendeu? Porque não Mas tem muitas vezes o supermercado coloca os preços para o morador do imóvel que custa 10 mil reais o metro. Essa é a situação. Eu acho que funciona, o equilíbrio comercial procura a oferta e é o que dá o equilíbrio na balança comercial. Se o mercado colocar as coisas lá mais caras, aquela população vai para o supermercado Aldurinha, que tem campanhas populares de venda, vai para esse próprio Bergaminho, que foi citado na reportagem. Eu acho que é equivocada essa informação. Tá. Isso reflete-se dentro da área nobre de Santana, que tem aqueles bairros, Jardim São Paulo, Jardim São Bento, aquelas áreas nobres realmente é outro mundo. A periferia é igual à periferia do Jova Rural, é igual à periferia do Peri Alto, da Brasilândia e daí da Zona Sul. Aí ali é oferta e procura. Vereador Reis, com a falta de terrenos na região central, no centro expandido, natural que as construtoras estejam fazendo empreendimentos mais próximos da periferia. Isso é fato. É fato. Mas os preços estão um pouco mais altos. A região de Santana, ela sempre foi uma região
Nobre, uma região... Classe média alta. É uma região bem urbanizada, tem uma infraestrutura. Aliás, quando foi feita a linha do metrô, né, a primeira linha do metrô, foi sul-norte. E a última estação foi justamente lá em Santana. A linha azul, a linha 1 do metrô, são 6 estações na região. Então, e isso também estimulou o desenvolvimento dessa região, estimulou que esses arranha-céus fossem para lá, que realmente essa valorização ela acontecesse. Aonde realmente você vai investindo, vai valorizando, né? E a especulação imobiliária também, ela vai operando, porque se você tem uma comodidade, você não está tão longe do centro, né? Você para ir para Santana, eu para ir onde eu moro, que é Campo Limpo, lá divisa com Capão Redondo, eu sofro. Trânsito, o metrô, o que eu tomo lá, termina em Santo Amaro, depois não tem mais metrô. Agora, quem está aqui em Santana, você vê, ele tem opção de andar quase que a cidade inteira pelo metrô da linha azul, né? Então, obviamente que isso vai agregando valores, vai chamando pessoas com poder aquisitivo maior. Mas isso que você falou, a questão de preços, é que o povo sempre se virou. O povo ele procura aquilo que é melhor para ele, então ele não pode comprar, ele até está morando ali, e eu acho que é importante isso, você ter moradias populares junto com as moradias. Essa composição. É importante essa composição porque você tem ali uma demanda por mão de obra, né? E se as pessoas trabalham perto de suas casas, você vai economizar na questão do transporte, deslocamento. Então eu acho importante que, por exemplo, onde tem esses bairros nobres, esses casarões, esses prédios, as coberturas, que tenha também moradia popular, pessoas ali morando, que essas pessoas possam trabalhar nessas casas. Então a dona lá de uma cobertura lá precisa de uma empregada. Ora, se ela morar ali perto, é muito bom. Não vai ficar andando 2, 3 horas no ônibus para chegar ao seu emprego. Então eu acho bom essa mistura, que haja realmente moradias populares junto com essas moradias de um poder aquisitivo maior, até para que as pessoas possam trabalhar mais próximo de suas casas e reduzir esse movimento que tem, essa mobilidade que tem, que você tem que investir e enxugar gelo. Você põe dinheiro, nunca resolve, o povo está sempre reclamando, o transporte está ruim, porque você tem que transportar aí 100, 200, 300 mil pessoas de um lado para outro, né, de uma região para outra todos os dias. Se você for somar isso, 3, 4 milhões de pessoas que saem de um lugar e vai para outro todos os dias. Então, se puder realmente ter essa composição, é importante. E as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, elas vão se virar. E tem mercados, conforme o vereador Claudinho falou, tem mercados mais populares, e na minha região também é assim. Eu tenho lá o mercado extra, né? Mas tem o atacadista rodão, tem o atacadão, que vende mais barato. Então, olha, eu posso comprar em locais que vendem mais barato. Se eu vou ali para Santo Amaro, você vai encontrar Pão de Açúcar. Não estou fazendo propaganda para essas empresas não, mas você sabe que para entrar no Pão de Açúcar é que nem táxi. Você entrou lá, já está pagando, né? Que é muito caro. O senhor usou a expressão enxugar gelo também na área da saúde. E é curioso, mesmo a região de Santana, Tucuruvi, Mandaqui, é uma região de uma boa infraestrutura, mas na apuração, durante uma semana, a repórter Josi Bittencourt ficou ali na região descobrindo as necessidades e as demandas da região. E uma coisa, um detalhe, a população não está satisfeita com o sistema de saúde. Inclusive, o principal hospital é um hospital gerenciado pelo governo do estado, que é o Complexo Hospitalar do Mandaqui, muito importante. E as pessoas não estão satisfeitas porque falam que faltam leitos, vereador Claudinho. Olha, isso toda a região. Há deficiência tanto do Estado quanto da Prefeitura. Eu vejo alguns conflitos. Lá na Vila Brasilândia, a administração municipal está se propondo a fazer um hospital. Muito bem-vindo, esperado pela população. Só que se você pegar o local onde vai ser feito hoje o hospital, num raio de 3 quilômetros, nós temos 4 hospitais, 2 pronto-socorros. Então, será que se houvesse eficiência desse equipamento já existente, precisaria mais 250 leitos lá na Vila Brasilândia? Aí é um conflito de conceitos. Os conceitos dizem que uma comunidade que tenha acima de tantos 1.000 habitantes, ele teria que ter tantos leitos por habitante, né? Agora, na prática, eu acho... O Ministério da Saúde recomenda
2,5 leitos para cada 1.000 habitantes. Esse é o recomendado pelo Ministério da Saúde. Em alguns bairros ou regiões de subprefeitura em São Paulo supera esse índice e algumas regiões estão abaixo. Isso. Então, lá, nós temos lá em torno de 1 milhão de habitantes, se pegar aquela região Sim. em torno da Brasilândia. Tem lá um hospital para 250 leitos que será construído. Agora, nós vamos ter profissionais para trabalhar lá? Vamos ter médicos para trabalhar lá? Então, tem uns conflitos. Eu sou da área técnica, minha formação é técnica, trabalhei minha vida toda na iniciativa privada. E lá as discussões e as decisões eram diferentes de serem tomadas. Eu não consigo entender como nenhum dos governos, nem do PT, nem do PSDB, nem do PTB, não investe de forma maciça no médico da família. Aquele programa que você tem a visita de casa em casa, que você consegue identificar quais as maiores agressões naquele momento, naquela região. Ele dá para identificar e diminuir o efeito da dengue, se tivesse esse programa bem atuante. Você teria informações para passar para o executivo com relação a um córrego a céu aberto que seja coletor de esgoto, que interfere na saúde daquela região. O médico, esse programa, eu acho um programa extremamente eficiente, que daria um monte de sinalização para o executivo para tomar decisões e evitar, inclusive, que um monte de gente que não precisaria ir ao pronto-socorro, ao hospital, que aí causam congestionamento. Porque o povo, a gente que é... Eu sou bem mais velho que você, mas você também deve ter vindo de uma origem humilde. Eu saía da Vila Santa Maria, ali do bairro do Limão, para vir, só tinha um posto de saúde na região, que era na Barra Funda, na Vitorino Camilo. E a gente vinha a pé, porque não tinha uma condução. Esse posto existe até hoje? Existe, eu sempre passo lá. Eu estava lá no bairro do Limão esses dias, uma senhora reclamando para mim que dali tem a favela do Lidiane e tem o Minas Gás. Não dá 1.000 metros. Ela reclamando se não dava para fazer uma creche aqui mais perto, que essa aqui estava muito longe, era muito longe para ela levar as crianças, entendeu? Então, está havendo uma certa de uma acomodação, achando que nós somos países já do primeiro mundo, e não é assim. Vereador Reis. Que é tudo perto de casa. Seu comentário. Saúde. É uma demanda que se estende a todas as regiões da cidade? Eu não vejo assim tão cedo solução para esse problema, né? Porque saúde virou um objeto de luxo. Saúde, um médico não quer trabalhar em determinadas regiões, em determinadas localidades, né? Porque até eu acho que o maior problema hoje é que a periferia não forma médicos. Você tem os médicos sendo formados numa classe média para alta, né? E muitas vezes vem de família, né? O pai é médico, aí o filho se forma em medicina, vai estimulando, né? E aí montam seus consultórios. E às vezes quando você precisa do médico na periferia, ele não tem muito interesse em trabalhar, por exemplo, lá no Parque do Lago, lá no Jardim Macedônia. E a gente percebe que faltam médicos. E mesmo nem todos os médicos, principalmente aqueles que formam os seus consultórios, nem sempre são comprometidos com a questão pública, com atendimento público. Então, às vezes eu visito determinados postos de saúde e não está o médico lá. Mas o médico está escalado. Mas ele não está lá, vereador. Por quê? Percebe? Então, é uma situação difícil e eu vou dizer, na gestão da Marta, se eu não me engano, os investimentos em saúde, os gastos com saúde, eram cerca de 2 bilhões. Hoje está beirando 8. Mas nem por isso a saúde melhorou. E aumentou o custeio, porque à medida que você vai fazer um AMA, você faz um hospital, você aumenta o custeio, o dinheiro que é para custear esse equipamento. Né? E a população, obviamente, que ela está reclamando, e essa questão, você tem uma questão de trânsito na cidade, você tem que isso provoca traumas, você tem uma questão de barulho, que também provoca traumas, pessoas que não conseguem dormir por causa do barulho, obras, pancadão,
tudo isso atrapalha as pessoas. Você tem questão de saneamento, que produz muitas doenças, né? Então isso vai superlotando os postos de saúde, vai superlotando os hospitais e as pessoas vão sofrendo e eu não vejo, porque isso não é uma coisa que surgiu agora, essa questão, né? É uma coisa que já vem de um bom tempo. E tem outra coisa, a saúde, esse processo de OS, ela foi terceirizada. Praticamente, você não tem quase servidor público mais da saúde no sistema, né? No sistema, principalmente o da cidade de São Paulo. Né? E esse negócio também de terceirização, de privatização branca da saúde, isso também está dificultando um pouco. Hoje, se o prefeito falar assim, olha, eu vou montar o Hospital da Brasilândia, por exemplo, e vão ser servidores públicos, não teria. Ele tem que conveniar com uma OS para poder esse hospital funcionar, porque nós não teríamos funcionários concursados para poder prover a saúde. Então, é uma série de problemas que não está linkado só com a questão da existência do posto de saúde, do hospital, do servidor. Tem outras coisas no seu entorno que estão provocando doenças e que não estão sendo resolvidas, né? Principalmente o saneamento básico. Você pega, eu fui outro dia lá na comunidade do Monte Azul. Lá tem um córrego que passa no meio da comunidade. E as pessoas, porque o esgoto, hoje, por mais que a Sabesp recolha ele, ela joga tudo nesses córregos, né? Para depois tratar, para depois voltar para o... E o que acontece? As pessoas estão morando ali junto da fossa. Centenas de pessoas morando junto da fossa. Uma mosca que posa ali naquela água e posa num prato de uma criança, vai gerar uma disenteria, uma diarreia, vai parar no posto de saúde, percebe? Então, são lixo, esses pontos viciados, que a população, que ela tem que colocar o lixo no dia que passa o caminhão, mas ela coloca antes. Aí você passa lá no bairro e está aquele monte de lixo. Aquilo vai gerar doenças. Inclusive, eu quero compartilhar, porque durante essa apuração, essa semana de apuração da repórter Josi Bittencourt, ela detectou que tem duas inaugurações previstas até o final do mandato do prefeito Fernando Haddad. Um hospital-dia na região e também uma AMA especialidades. Então, certo. Já tem uma rede satisfatória, apesar de alguns problemas, especialmente nesse hospital, que é o maior hospital da região, o Mandaqui, mas tem duas inaugurações previstas. Gostaria rapidamente, já que nós estamos encaminhando para o final do programa, fazer uma pergunta sobre um problema que a Zona Norte, em especial, vive, que é a questão da dengue, vereador. Olha, a televisão tem dado o destaque. Nós temos visto campanhas, lá na Vila Brasilândia, estávamos com uma tenda, parece que hoje parou de atender, que estava atendendo cerca de 500, 600 pessoas por dia, fazendo uma triagem. Agora, eu acho que a população, o telespectador, grande parte do problema é causado por ele, é causado pela falta de conscientização. Não é só na casa dele, às vezes ao lado da casa dele tem um problema, ele está enxergando. Eu, por exemplo, eu estava aqui fico no 5º andar, eu olhei aqui embaixo, onde está fazendo essa obra aqui, nossa, dentro da Câmara, e eu vi a água empoçada. E vi também aqui nessa lona do restaurante escola. Eu era primeiro secretário da casa, chamei os administradores e falei, olha, ali é um foco de dengue, vamos arrumar areia, vamos jogar lá, vai ver o que está acontecendo. Então, se todo mundo prestasse atenção e desse a sua contribuição, eu acho que o resultado seria mais rápido na solução. Agora, transferir tudo para o poder público, quer dizer, há uma limitação muito grande. Então, eu acho que tem que, em todos os programas, tem tido uma boa divulgação, conscientização e as pessoas terem zelo por si e pelos seus vizinhos. Legal. Olha, eu quero destacar que nós recebemos muitas perguntas, muitas mensagens. Quero agradecer especialmente ao Cláudio Sérgio de Perus, que faz pergunta em relação às enchentes na região. Vou transmitir aqui ao vereador Claudinho. Também a Maria Brum, do Jaçanã, que faz perguntas em relação aos projetos de habitação no Jaçanã, e também o Júlio Barros de Santana. Obrigado pela participação, viu, Júlio? Ele comenta a questão da violência, especialmente próximo do Parque da Juventude. Ele fala que tem muitos craqueiros sob o trilho do metrô. Essas perguntas serão repassadas ao vereador Claudinho e também ao vereador Reis do PT, a quem eu peço uma saudação final. Por favor, vereador.
Então, a questão, só para falar da dengue, né? Essa questão da dengue, ela realmente ganhou um corpo na cidade. E o que o Claudinho falou é isso mesmo. A parte das pessoas que não se importa muito com o problema. E mesmo os agentes de saúde, que às vezes vão visitar algumas casas, né, e pede para ver se tem água parada, vazio, as pessoas nem sequer deixam essas pessoas entrarem, né? Elas não permitem. E às vezes ali tem um foco de dengue. Eu tenho recebido várias denúncias de foco de dengue. Eu estou pedindo para as subprefeituras, aonde chega a denúncia, para jogar o fumacê, o larvicida, mas embora isso não resolva, né? Isso é um paliativo que tem que a população buscar essa consciência, né, de que a água parada é sinônimo de que dengue. Inclusive aqui acharam um mosquito da dengue aqui na Câmara, viu, vereador? Sim. É sinônimo de que tem dengue próximo de casa. Vamos unir um esforço aqui conjunto, toda a comunidade, toda a sociedade, nesse movimento para combater a dengue, começando pelas nossas casas. Perfeito. Agradeço muito a sua participação, vereador Reis do PT. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Vereador Claudinho, muito obrigado pela participação. Volte mais vezes. Ok, muito obrigado. E lembro que no próximo sábado, às 9h30 da manhã, lá na Subprefeitura de Santana, Tucuruvi, nós temos mais uma edição do Câmara no seu bairro. Todo o pessoal que mora na região está convidado. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua companhia. Logo mais, às 15h, temos a sessão plenária. Um grande abraço. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.